Nesse vídeo nós iremos trazer para vocês um comunicado ao mercado da Copel, uma informação relacionada à Eletrobras e um comunicado sobre transação entre partes relacionadas também de Eletrobras. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. Começando pelo comunicado sobre transação entre partes relacionadas de Eletrobras, a empresa comunica que celebrou com a Eletronorte, que é uma subsidiária da Eletrobras, no dia 29 de dezembro de 2021, um termo de renegociação de dívida no valor total de quase 1,9 bi. E aí esse valor será pago da seguinte forma: 500 milhões de reais, 5 dias úteis após a assinatura do contrato, e o saldo remanescente parcelado em 107 parcelas. E essa transação já foi aprovada pelo Conselho de Administração da Eletrobras. Então, vai entrar um caixazinho aí para a Eletrobras e uma subsidiária dela. Isso é uma boa notícia, significa que a Eletrobras vai ter uma maior disponibilidade de caixa. Mas 500 milhões de reais para a Eletrobras não é grande coisa. E outra informação aqui relacionada à Eletrobras, é estimado que a oferta da Eletrobras da sua privatização vai ser lançada em março, com a sua precificação em abril de 2022. Então consta aqui da notícia que a Assembleia Extraordinária de Acionistas para discutir a privatização deve ser realizada em fevereiro, segundo o chefe do Departamento de Escrituração de Empresas de Investimento do BNDES, e aí o lançamento da oferta com a precificação vai estar ocorrendo ali já em abril, conforme afirmado por um representante do BNDES em audiência pública. E aí, abre aspas, temos a expectativa de ter em março um acordo do TCU sobre a desestatização, privatização. Lembrando que antes disso tem outro acordo no TCU para janeiro sobre a descotização das usinas da Eletrobras. Afirmou então o chefe do Departamento de Estruturação de Empresas e Desinvestimento do BNDES. Sobre a Eletrobras, é uma empresa que paga ótimos dividendos, está ali na casa próximo de 8%, dependendo do seu preço médio. É uma companhia que está negociando hoje quase a 8 vezes lucro. Não é das mais baratas do setor elétrico da bolsa, mas ainda assim é barato. Negocia a um PVP de 0,6. Isso não surpreende, porque a média da Eletrobras é inclusive se negociada abaixo disso, a 0,5 valor patrimonial. Houve até um episódio em que o Barsi comentou para um gestor da Eletrobras da época, em que ele questionou: me diz uma coisa, por que a Eletrobras não vale nada? E brincando, porque de fato ela não consegue valer nem a metade do seu valor de patrimônio líquido na média histórica, como você percebe aqui. O grande problema hoje que eu entendo da Eletrobras, talvez seja sanada após a privatização, é a dívida líquida de 24 bi. Uma dívida líquida que está composta pela devolução dos valores do empréstimo compulsório de energia elétrica lá do passado. Isso aqui inclusive gerou muita receita para escritórios de advocacia, gerando problemas de fluxo de caixa na Eletrobras. Em relação à Copel, um comunicado ao mercado, em que ela comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que as ações preferenciais classe B, as quais eu particularmente detenho na minha carteira, permanecem na carteira teórica do índice ICO2 da B3. Esse é um índice que foi criado em 2010 e tem o objetivo de ser um instrumento indutor das discussões sobre a mudança climática no Brasil e demonstra o comprometimento das companhias com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono. Essa nova carteira reúne 67 ações de 64 empresas. Então tem empresa, tem mais de uma ação dentro dessa carteira teórica. E a Copel declara que a permanência das ações preferenciais classe B nesse índice, como vem ocorrendo nos últimos anos, demonstra que a empresa segue se preparando para uma economia cada vez mais sustentável. E como é que funciona para permanecer nessa carteira? A empresa elabora anualmente o inventário de gases do efeito estufa e submete à verificação de uma entidade externa, ou seja, que não é controlada pela Copel. Assim como possui metas de redução de emissões, ratificado pelo Plano de Neutralidade de Carbono, cujo objetivo é neutralizar emissões do gás de efeito estufa até 2030. A Copel já reduziu em 85% a emissão dos gases de efeito estufa, CO2. Cabe citar ainda que a Copel é signatária do Pacto Global das Nações Unidas para a Redução dos Gases de Efeito Estufa e atua para o alcance dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é o ODS, prioritariamente no Objetivo 13, que é a ação contra a mudança do clima. Lembrando hoje que os projetos da Copel são focados justamente em energia eólica e demais matrizes energéticas sustentáveis. A Copel, se você acumular os últimos 12 meses, não andou, se desvalorizou um pouquinho. Tem esse yield aqui extremamente distorcido de 1,30 por ação. Não espere tudo isso aqui. Por que ela pagou tudo isso aqui? Teve principalmente um evento não recorrente, que foi crédito tributário. A Copel obteve o reconhecimento
reconhecimento judicial do direito à compensação dos créditos tributários bilionários, vale ressaltar, em virtude do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de que o ICMS sobre a fatura de energia elétrica não pode compor a base de cálculo da PIS e da COFINS, que são tributos que incidem sobre a receita ou faturamento da empresa. Em resumo, em razão desse crédito tributário bilionário, isso fez com que a empresa pudesse distribuir mais proventos, chegando a esse yield de 20% se você comprou a ação lá atrás. É óbvio que você não pode esperar 1,30 por ação. Eu esperaria, para os próximos meses e anos, 90 centavos. É algo que eu considero razoável, principalmente porque hoje a política de dividendo da Copel é mais transparente, com um payout mais elevado e que de fato vai remunerar adequadamente os acionistas. Então, qual é o meu preço teto em Copel? Lembrando que eu tenho 3.600 ações a um preço médio de 6,17. Esperando-se 90 centavos por ação preferencial classe B, se eu pensar num yield de 0,1, ou seja, de 10%, eu tenho um preço teto aí de R$ 9,00. Esse é o meu preço teto. Eu acredito que a companhia vai conseguir pagar sim pelo menos 10% de yield. Mas se você quer ainda mais margem de segurança, você pode supor que vai ter um yield de 12%. Então aí você divide por 0,12. E aí seu preço teto seria de 7,50, ainda mais conservador. O preço teto acaba sendo algo muito pessoal, mas desde que você coloque os seus critérios objetivos, você chega a um resultado que deve ser respeitado. Toda estratégia precisa ser respeitada tal como se fosse um princípio. Do contrário, você não vai ter consistência no longo prazo, se ficar toda hora mudando de estratégia. O preço teto da plataforma GF+, é de 12,37. Por quê? Porque ela tenta um preço teto ali com base no critério de 6%, que é o critério mínimo do Décio Bazin, adotado pelo Barça. De qualquer sorte, em todos os cenários do conservador ao mais agressivo, você teria uma boa margem de segurança aí em Copel. Para chegar a 7,50, pelo menos aí 1,20 de valorização. Isso aí é pelo menos aí 20% de margem de segurança. Você vai comprar com tranquilidade Copel. Em minha opinião, e caso queira, não é uma recomendação. Copel essa que hoje ostenta uma boa liquidez, algo que não acontecia no passado. Olha só, negocia 84 milhões de reais por dia, liquidez média diária. Está com PL extremamente descontado, abaixo de 4 vezes lucro. Lembrando que aqui não está desconsiderando os efeitos não recorrentes, então você pode considerar aí um PL razoável de 5 vezes lucro, uma relação EV/EBITDA também muito baixa e negocia incrivelmente abaixo do seu valor de patrimônio líquido. Algo que costuma acontecer com Copel, principalmente porque antes ela não pagava bons proventos, só que com a nova política de dividendos é muito difícil que eu acho que ela continue se sustentando nessa negociação abaixo do seu valor de patrimônio líquido, principalmente porque hoje a Copel é uma das queridinhas do investidor pessoa física, como a gente já percebe, muitas vezes sendo comparável até mesmo com a Taesa, por incrível que pareça. Perceba que a Copel nunca teve prejuízo desde 2012, é uma empresa lucrativa, teve volatilidade nos seus lucros aqui até 2017, mas a partir de 2017 os lucros foram crescendo, você percebe aqui. E aí em 2020 teve um lucro líquido de quase 4 bi e 2021 4,5 bi, sem considerar o lucro do quarto trimestre de 2021. Mas lembrando, tem eventos não recorrentes. E esse payout médio aqui de 41%, eu acredito fortemente que ele será aumentado para no mínimo 50%. Por isso que eu acho que é bem possível ser pago pelo menos 90 centavos, se não 80 centavos por ação preferencial classe B de Copel. Outro ponto é que a alavancagem financeira da companhia é bem sustentável, principalmente porque ela está investindo bastante em projetos de energia eólica, estendendo-se até mesmo para regiões do Nordeste. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de Copel, o que você espera da companhia? Continua comprando nessas cotações? Qual o seu preço teto? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!